O assunto hoje é um assunto que aparentemente a gente olha e diz: eu não tenho problema com ele, não é para mim esse assunto. Mas eu quero mostrar para você o texto de onde que nasceu esse tema e o que a gente vai estudar hoje, de modo absolutamente pontual e importante para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, nós vamos ler alguns versos. 1 Coríntios 10, se você tiver com a sua Bíblia, faça isso, abra. Diz assim, verso 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Você vai identificando os fatos históricos? Sob a nuvem, a presença de Deus, a nuvem da presença de Deus, passado pelo mar Vermelho, lembram? Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, relativo à lei mosaica. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Você se lembra que por causa do pecado o povo ficou 40 anos no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, esta é a Tua palavra poderosa, palavra santa, e nós aprendemos com ela e queremos aprender sobre esse tema hoje. Ajuda-nos, afasta de nós a distração, afasta de nós aquilo que não é Teu, aquilo que não vem do Senhor. Afinal, a Tua palavra, acabamos de ler, que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que juntamente no meio da tentação, Ele providenciou escape. Às vezes a gente é tentado, Senhor, a pensar em outras coisas, tentado a sair da mensagem, é tentado a criticar a mensagem, e a gente esquece o que Deus quer falar com a gente. E a gente esquece de abrir o coração, e a gente esquece de dizer: Senhor, fala comigo. Em nome de Jesus, é a minha oração, amém. Os temas que a gente viu aqui, alguns dos temas que a gente viu nesse texto, ele fala sobre idolatria, ele fala sobre imoralidade, ele fala sobre colocar Deus à prova, e ele fala sobre murmuração. E eu espero que nos próximos domingos nós tenhamos a oportunidade de olhar cada um desses temas para a gente entender um pouquinho. Então, quando a gente fala em idolatria, nós estamos falando à luz desse texto, que Paulo diz: olha, isso tudo que aconteceu com o povo de Israel, aconteceu para exemplo, para nos ajudar a enxergar alguma coisa. E a gente tem que enxergar essa coisa. Então, a primeira coisa é que idolatria na Bíblia é proibido, completamente. Não é uma coisa, não é algo que alguém possa pensar que seria bom ou coisa parecida. E a gente vê isso no livro de Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, né? Todo mundo lembra dos 10 mandamentos, né? Acho que não lembra de cor, mas lembra que existem 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é esse: o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma,
que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Lembra na continuação? Não te encurvarás a ela, não lhes servirás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse tema, ele começa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, 4 mandamentos são relativos à verticalidade da nossa relação com Deus, que cada um deles tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 são horizontais, são relativos à nossa convivência. Não adulterará, não furtará, certo? Coisas que têm a ver com a gente, com a nossa vida. Agora, você não acha interessante que o começo dos 10 mandamentos, o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim. A gente tem que entender o que o Senhor quer com isso. Então vamos entender um pouquinho no contexto histórico e cultural daquele texto que a gente leu lá de Coríntios. Paulo se refere a esse momento, Êxodo 32, de 1 a 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, você lembra que Moisés subiu no monte Sinai, estava na presença de Deus, o Senhor o chamou, esse é o momento que inclusive antecede os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados lá em cima. Quando o Senhor deu os 10 mandamentos, ele escreveu em pedra, lembram? Muito bem. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Quem era Arão? O irmão dele, o irmão de Moisés. Acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Por que o ser humano tem necessidade de visualizar a sua fé? Deus já tinha feito eles passarem pelo Mar Vermelho, gente, a pé seco. Eles viram o poder de Deus em 10 pragas que aconteceram no Egito. Chega aqui, nesse momento em que Moisés sobe para o monte para Deus falar com ele e trazer a mensagem do Senhor, e o povo quer o quê? Os deuses do Egito. Porque, obviamente, eles ficaram muito tempo lá, eles querem o Deus do Egito. Então diz assim, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, falsa compreensão a respeito de quem Deus é, não sabemos o que lhe terá sucedido. Morreu esse homem lá em cima, né? Já é velho o homem, ele tinha uns 80 e poucos anos, né? Morreu, coitado. Sei lá o que aconteceu com ele. Agora, eu e você esperaríamos que Arão, o irmão de Moisés, dissesse o quê? Gente, para com isso. Vocês não sabem o que aconteceu, quanto que Deus já fez nas nossas vidas, o quanto que foi Deus quem nos tirou do Egito. A gente esperaria isso, certo? Verso 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. É muita coisa ruim num coração, não é verdade? Que absurdo. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Arão, irmão de Moisés, ele sabia que era Deus quem estava fazendo tudo. Edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. Vai ter uma rave agora, nós vamos fazer uma rave aqui, vamos fazer uma festança. No dia seguinte madrugaram, o povo só madruga para festa, gente. Se fosse culto, não madrugaria. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Idolatria anda junto com perversões, pornografia, tudo que é ruim, bebedeira, tudo que é ruim. Idolatria está grudado nisso. Você vê que o nosso povo o povo brasileiro é um povo de carnaval, certo? A gente é conhecido no mundo como povo do carnaval. E no carnaval você vê expressões de religião. E os cristãos que tinham que ficar longe disso estão agora começando também, fazendo escola de samba dos crentes. As coisas não combinam muito. E o que acontece é que o carnaval traz todo um conteúdo de perversões, de prostituição, de adultério,
de bagunça, de bebedeira, de droga, de tudo. Já percebeu isso? Uma coisa está sempre ligada à outra. Um povo idólatra é um povo imoral. A ligação é imediata. A idolatria leva à imoralidade. Você viu isso aqui acontecer. E é interessante que os bezerros do passado parece que se repetem hoje. Não é interessante isso? A gente conhece, né? Esses dois aqui, lá em Nova York, né? Símbolo do poder econômico, dinheiro, né? Força, festas, né? São expressões. Mas existem outras formas de idolatria. Vamos chamar de formas mais atuais de idolatria, não que elas sejam atuais. Mas o que a gente enxerga hoje? O que a gente enxerga hoje são expressões de idolatria. Por exemplo, o materialismo. As pessoas idolatram a casa que tem, idolatram o carro que tem, idolatram a roupa que vestem. Você já viu pessoas andando? Isso é coisa de brasileiro. Brasileiro gosta, brasileiro turista. Brasileiro, turista e rico. Ele se veste de uma marca, Dolce & Gabbana. Uma roupa estranha, né? O cara se veste, se tirar a calça tem cueca da Dolce & Gabbana. O carro, a casa, os objetos, o materialismo, o dinheiro. A pessoa diz assim, eu tenho dinheiro. E a gente vê isso na Bíblia, que é uma expressão de Mamon. Lembram de Mamon? A gente vai ver daqui a pouco. Celebridades e influenciadores. Você sabe por que essas menininhas estão ficando milionárias? Porque elas alguma empresa pega e diz, olha, eu vou te dar um produto, você faz propaganda desse produto, porque você está crescendo em likes aí, você tem bastante gente, são seguidores. E isso é uma máquina, né? É uma máquina de marketing, não tem nada de errado nisso. Só que as menininhas, e às vezes não é só menininhas, são as meninonas, os rapazinhos, os rapazões, seguem esse pessoal como se eles tivessem algo para dizer sobre a vida, sobre a maturidade. Já viu isso, não? Eu sempre achei estranho, principalmente época de política, que os repórteres vão entrevistar artista de cinema, artista de teatro e tal. Não que eles não sejam pessoas inteligentes, eu acho que são inteligentes, mas o que esse pessoal tem a ver com algum tipo de influência política? A não ser que eles são o quê? Celebridade. São idolatria. Poder e sucesso. Partidarismo político, a gente viu recentemente e continua vendo, né? É uma religião, virou uma religião. Esporte, as pessoas matam por causa do esporte. Essas turmas como chama? Torcida organizada, desorganizada, seja o que for, um mata o outro, por conta da camisa que veste. Agora, tem uma coisa que é a pior de todas, que chama-se egocentrismo. Egocentrismo é quando eu olho tanto para mim que eu não consigo ver mais ninguém. Egocentrismo é quando eu me torno Deus de mim mesmo, das minhas expressões, da minha vida, das minhas ideias, etc. Eu sou Deus. Egocentrismo faz com que a sociedade se torne um casulo. As pessoas não conseguem mais olhar para as outras pessoas ao seu redor e ver necessidades. Você não vê, você não olha, porque você está olhando preocupado com você. Você pode perceber como que quem é crente há muitos anos, como nós e outras pessoas, né? Mais de 50 anos, 50, 40 anos, 30 anos de crente, já percebeu o quanto que as igrejas mudaram as orações. Antigamente, você ia num culto, as pessoas oravam, Senhor, tem misericórdia da Índia, tem misericórdia do Japão, tem misericórdia, Senhor, abençoa os missionários, Senhor, abençoa os pobres, abençoa, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo. É oração pelos outros, orar a Deus pelos outros. Hoje qual é a oração? Eu preciso. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu reivindico, Senhor, eu exijo, Senhor, eu faço para mim, só para mim. Isso é uma forma de idolatria. Então não pense que pelo fato de você não ter um ídolo na sua casa, você pode não ser idólatra. Eventualmente você é mais idólatra do que uma pessoa que se ajoelha diante de um boi. Cuidado. Olha só o que a Bíblia diz. Filipenses 2, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Dá aquela alegria ler juntos, dá uma sensação assim de comunhão. Vamos lá? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olhe para o lado, olhe que tem gente precisando de você, e não é só precisando de dinheiro e precisando de comida,
precisando de um apoio, de uma palavra, de oração. Existem pessoas que não têm falta de matéria, mas têm muita falta de paz, não conseguem viver com o que têm, nunca estão felizes. Você já percebeu que tem gente que nunca está feliz com nada? Eu me lembro quando meus filhos eram bem pequenos e a gente tinha vendido um apartamento, eu peguei o dinheiro e levei eles na Disney. Isso 30 anos atrás. Desculpa, eu contei a idade de vocês. Eles eram pequenininhos e quando a gente estava lá na Disney, aconteceu um fato muito interessante, que é um fato muito comum de criança. A gente tinha visto, vamos supor, você vai lá num brinquedo, ai que gostoso, brincamos, não sei o quê, né? E aí você diz assim, e aí, vocês estão contentes? Pai, eu quero no outro, eu quero no outro, eu quero no outro, eu quero no outro, eu quero no outro. Eu me lembro como se fosse hoje, tá? A imagem na minha mente, a gente estava na frente de uma barraca lá daquelas... Na Disney não é barraca, viu gente? Deve ser um store, uma coisa mais chique, né? É uma barraca de boné, de camiseta, essas coisas. E aí a gente estava ali e os meninos, eu quero ir para tal lugar. Calma, nós estamos aqui agora, vamos curtir o momento. Eu lembro dessa frase. Vamos curtir o momento. Tem gente que cresce assim e nunca dá graças a Deus. O cara está comendo arroz e feijão, que é uma delícia arroz e feijão, né? Para nós brasileiros é maravilhoso, comida é incrível, né? Está comendo um arroz e feijão, conversando sobre maionese, sobre macarrão, sobre... Ai, gente, olha, uma vez eu fui num churrasco, por que você não dá graças a Deus pelo que você está comendo? Arroz, feijão, macaxeira, aprenda a dar graças, né? Então a gente fica muito... Quando você se volta para você não vê mais nada ao seu redor. E você também não dá graças. Porque o egocêntrico, ele nunca dá graças a Deus. O egocêntrico não dá graças a Deus. Porque ele se adora, ele vai dar graça a quem? Acho que teve um artista uma vez que falaram isso. O pessoal estava dizendo, eu agradeço fulano, agradeço ciclano, agradeço... Era um prêmio, né? Não tinha? Ele falou assim, eu agradeço a mim mesmo. Ele falou que muita gente gostaria de falar. Por que eu vou agradecer a Deus? Eu que estou ralando aqui todo dia, eu que estou trabalhando todo dia, por que eu vou agradecer a Deus? Porque se o seu flashzinho de vida desligar, acabou. Você morre onde está. Agradeça ao Senhor pela vida, agradeça ao Senhor pelo oxigênio, agradeça ao Senhor pelas pessoas que estão ao seu redor. Tem gente que não consegue agradecer a Deus pelo trabalho que tem. Todos os dias levanta reclamando, trabalha reclamando, sai reclamando, chega em casa deprimido porque tem que trabalhar no dia seguinte. Isso é vida? Gente? Você não gosta do seu trabalho, procura outro. Ou faça o melhor. Agradeça a Deus, porque você tem trabalho, porque aquilo lá está pagando arroz com feijão. Pode não estar pagando a picanha todo dia. Agradeça ao Senhor. Sorria, seja uma bênção, crie um clima novo. Ontem eu tive uma experiência muito triste. Já faz uns 6 ou 7 anos que eu ministro num restaurante aqui em Curitiba. Todo sábado, quase todo sábado. E ministro a quem? Aos funcionários. São 2 restaurantes, eles juntam os funcionários e eu ministro a eles. Eu cheguei ontem, falei assim, gente, falei para os funcionários, né? Vamos fazer uma dinâmica? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês, porque estava dentro do assunto. E a dinâmica é a seguinte, eu gostaria que vocês se levantassem, ouve o que eu estou falando. Eu gostaria que vocês se levantassem, escolhessem 2 pessoas, seus colegas de trabalho, e se dirigissem a essas pessoas e dessem um elogio, falassem um elogio, um encorajamento. Pode ser referente à vida pessoal, ou pode ser referente ao trabalho. Tipo, você cozinha bem, qualquer coisa, certo? Tá bom, gente? Tá. Ninguém levantou. Eu já fiquei assim, fiquei só olhando. Aí eu olhei, vi que tinha gente que ia, às vezes, isso aqui, isso aqui, voltava. Voltava assim, só estendia a mão, porque só girava na cadeira que estava. Eu fiquei assim, assustado com o que eu vi, sabe? Aí eu falei assim, bom, tudo bem, gente? Tudo bem? Vamos começar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Só está nós aqui, ninguém está gravando nada. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem não recebeu nenhum encorajamento? Várias pessoas levantaram a mão. Gente, devia ter o quê? Eu não contei, mas devia ter umas 20 pessoas. Imagina num grupinho pequeno, pessoas que ninguém sequer disse obrigado. Falei, o que acontece com vocês? Vocês estão com problemas? E isso é sério? Porque vocês estão trabalhando num ambiente
em que vocês não estão olhando para os outros e não estão dando graças, não estão falando coisas boas. Eu ia falar sobre o poder da língua. Provérbios 11:11 diz que a cidade é edificada pela boca dos justos, mas pela boca dos perversos ela é destruída. Você pode destruir um ambiente, você pode destruir o trabalho, você pode destruir uma empresa com gente que quando abre a boca sai veneno. Não tem gratidão. Eu fiquei olhando, eu fiquei com dó. Jovens, eu fiquei com dó. Algumas pessoas, uma menina ficou olhando para mim assim, tipo, ninguém sequer tocou no meu ombro para dizer que eu estou viva. Num ambiente pequeno. Por que a gente faz isso? Porque somos egocêntricos, idólatras. Isso é idolatria, a idolatria de si mesmo. Eu me basto, eu sou melhor que os outros. Por que as pessoas criticam e falam mal umas das outras? Tem uma brincadeira que estão fazendo na internet aí, não sei se vocês já viram um videozinho, em que as pessoas falam assim, resolvi com os meus amigos que nós não vamos conversar nada falando mal dos outros. Aí está filmando assim, todo mundo quieto, porque não tem assunto, né? Porque o assunto bom mesmo é falar mal dos outros. E por que a gente fala mal de alguém? Porque nós acreditamos piamente que somos melhores do que eles. Por que julgamos as pessoas? Porque quando nós colocamos na balança, a nossa balança pesa bem, a deles não. Isso é idolatria de si mesmo. Tem que se arrepender, tem que pedir perdão ao Senhor, tem que clamar com lágrimas na presença de Deus, dizer, Senhor, por misericórdia, me perdoe. Então não fica se sentindo que você não é idólatra porque você não adora bezerro. Vamos continuar? Segundo Jesus, o culto é só a Deus. A palavra idolatria é uma palavra no grego que tem duas palavras, é a junção de duas palavras. Uma palavra é a palavra que indica deuses ou figuras ou adorações, etc. E outra palavra que significa servir. Então você serve aos deuses, serve aos ídolos, serve à imagem, serve a pessoas. Olha esse texto, talvez você nunca tenha percebido, mas aqui tem a palavra latreia no grego, que é essa palavra aqui. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, darás culto. Em inglês a palavra culto é service, serviço. Você vai ao serviço hoje? Porque culto é servir. Servir a Deus e servir as pessoas, não é servir a si mesmo. Por isso que eu sempre achei ridículo pessoas que saem do culto dizendo assim, eu não gostei hoje do culto, eu não gostei da mensagem, eu não gostei não sei do quê, eu não gostei daquele, não é para você, você não é Deus. Comece a servir as pessoas, você vai perceber uma coisa, que você fica mais feliz. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem não oferece, quem não dá, quem não serve, são pessoas extremamente egocêntricas e extremamente infelizes. Tem gente que você olha para a pessoa e às vezes a gente dá um sorrisinho, né? Faz parte da educação, né, gente? Mesmo que você não conheça a pessoa, você dá um sorrisinho, né? Ou vocês não fazem isso? Eu procuro fazer isso assim, oi, tudo bem, bom dia, né? Dá uma esticada na dentadura, né? Deixa a coisa... Você fala assim para a pessoa, tudo bem? Bom dia. Você fala assim, morreu? Dá vontade de bater na cabeça da pessoa e fazer assim, ó, para ver se tem alguém lá dentro. Tem alguém aí? E por que as pessoas vivem assim? Porque elas não ajudam ninguém. Quando você ajuda os outros, você é mais feliz. Quando você ora por uma pessoa, você é mais feliz. Por favor, não leva a mal o que eu vou falar agora. É um desafio, muito mais do que outra coisa. Quantas vezes você entrou nessa igreja, olhou do lado e disse assim, por quem eu vou orar hoje? Talvez nunca, ou talvez uma vez, ou talvez alguém tenha a prática de fazer isso, mas por que a gente não faz? A gente não faz porque a gente está preocupado com o estômago da gente. A gente está preocupado em ser satisfeito. Tem gente que diz assim para mim, nossa, pastor, hoje a mensagem foi, hein? Ó, eu fico esperando, né? Ó o quê? O que quer dizer? Ó, foi chata? Foi pesada? Foi difícil? Foi engraçada? Foi o quê? Eu acho que a gente não tem que mais falar assim, a gente tem que falar assim, glória a Deus que falou comigo hoje, para eu ser uma bênção para os outros. Glória a Deus que falou comigo hoje, que Ele me quer servindo a Ele. Isso é culto. Você entendeu o que é culto? De uma vez por todas, não? Servir a Deus e servir as pessoas. Isso é culto. Tá bom? Outra coisa é que servir a Deus Deus não está na galeria de escolha. Presta atenção. Deus não está na galeria de escolha. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não está escolhendo a quem você vai servir. Olha o que o Senhor disse.
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, certo? E aí ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Interessante que a palavra servir aqui não é a palavra latreu ou latreia. Aqui é uma palavra que é derivada daquela palavra doulos, do grego, que é de servo, escravo. O doulos é o escravo. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui, você não pode ser escravo de um e de outro. Você não pode servir a Deus e servir as riquezas. A palavra riquezas aqui, ela vem de uma palavra aramaica muito interessante, que é a palavra mamona. Não é aquela planta, não. Que é como se fosse uma entidade, certo? Então, servir a mamon é servir a um outro Deus, que não é Deus eterno. Mas a tradução de mamona ou mamonas, é riqueza. O tempo que nós estamos vivendo, as pessoas só falam de dinheiro. Tromba numa pessoa em qualquer lugar, pode ser pobre, pode ser rico. É grana. Tudo bem? Como é que vai? Na paz do Senhor? Andando. Graças a Deus você está andando, tem gente que está parada. Mas a luta é grande. Irmão, alguma coisa pelo que orar? Não, umas coisinhas aí, os meus negócios não vão bem, e aí vem. E do dinheiro vai para a política, e da política vai para o dinheiro, e do dinheiro vai para a política, e do política vai para o dinheiro. É uma desgraça. Onde está a gratidão? O apóstolo Paulo diz assim, se você tiver o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Quem é que fica satisfeito hoje com comida e bebida? Roupa e comida? A começar pelas nossas queridas irmãs, que abrem o armário e dizem que não tem roupa. Dependendo da casa da pessoa, né? Dependendo da posse, às vezes tem assim, vários, eu não vou falar quantos, fica chato, né? Várias portas do armário, do guarda-roupa é dela, e uma gaveta, e entre a parede e o armário, né, põe um prego, a roupa do marido. Né? Eu sei que não é idolatria isso, eu sei, eu estou brincando com as mulheres, mas o que eu quero dizer é que a gente não dá graças por causa disso, porque a gente acostuma falar, e quando você usa a sua boca, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Você mata com a língua e você faz viver com a língua. Você nunca parou para pensar por que a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. O que quebra o caos é a voz de Deus. É a palavra. Você nunca parou para pensar por que Jesus é chamado de palavra de Deus? Ele é a palavra, é o verbo que se fez carne. Então por que você não usa a sua boca para abençoar? Por que você não usa a sua boca? Porque você está tão preocupado consigo mesmo, está tão preocupado com os seus problemas, está tão preocupado com as suas coisinhas, que você não vê o outro. E pelo outro, eu quero falar, em primeiro lugar, a sua casa. Porque não adianta ser um filântropo, uma filântropa. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua casa. Seu marido está lá definhando, precisando de amor, de uma palavra de bênção, e você está reclamando, ou se não pensando nos outros. Oh, que Deus nos dê hoje um coração novo, queridos. Que a gente ore o que a palavra de Deus diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que eu tenha um coração que eu possa olhar para minha esposa, a mulher olhar para o marido, e ver quais são as necessidades do meu marido, quais são as necessidades da minha esposa, satisfazer as necessidades da esposa, satisfazer as necessidades dos filhos. Olha para os seus filhos, para de ficar achando que o mundo vai parar se você parar de trabalhar, pelo amor de Deus. Dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. Larga de ser idólatra da grana, idólatra do dinheiro. Para com isso em nome de Jesus. Dê valor para as coisas menores, as coisas bonitas, as coisas pequenas da vida. Aprenda a curtir o dia a dia. As pessoas perguntam para mim como é que é ser avô. E eu digo com tristeza, é ser diferente de pai. Digo com tristeza, porque como pai eu era o chicote. Como avô eu fico olhando, curtindo cada fala, cada palavra, cada expressão. E eu e a minha esposa ficamos bem, dá uma olhada, ele falou não sei o que, que bonitinho, que não sei o que. A gente não fazia com os filhos. Com os filhos assim, senta direito, anda direito, pensa direito. Para de comer assim. Para de não sei o quê. Limpa essa boca. Vem aqui, vou limpar a sua orelha. Está cheio de sujeira. Vai nascer um pé de alface dentro da sua orelha. Não sei o quê.
vai dormir, para de acordar, vai dormir. Não respira. Os pais são terríveis. E a gente faz isso, sabe por quê? Porque a gente acha que é assim que a gente educa as pessoas. E sabe onde que está a melhor educação, queridos? É a educação das emoções. Eu digo com tristeza porque eu gostaria de ter sido um avô para os meus filhos. Mas eu estava preocupado com a igreja, tinha que trabalhar 24 horas por dia, tinha um monte de gente atrás de mim, tinha um monte de gente procurando. Eu tenho que falar com o pastor, eu tenho que ver com o pastor, tenho que não sei o quê. E era reunião, e era não sei o quê. Só não tinha dinheiro envolvido, o resto tinha tudo. Tudo que um businessman, né? Tudo que um homem de negócios hoje faz, que é se afundar no negócio, eu me afundava, mas era na igreja. Só não tinha recompensa financeira, não tinha grana, não fazia dinheiro, né? Porque era outro negócio, mas era um negócio. E essa semana eu estava conversando com um casalzinho que vai casar, e eu falei para eles assim, como é que está a vida espiritual de vocês? Não sei o quê, estamos trabalhando na célula, estamos fazendo não sei o quê. Eu falei, olha, vamos começar de novo. Trabalhar na igreja não é igual à vida espiritual. Na lista de prioridades que o Espírito Santo me ensinou, você pode ter a sua, mas o que Deus me deu foi Deus. Número 1. O que vem número 2? Eu. Porque se eu não me amo, eu não amo ninguém. Esqueceu? Eu tenho que cuidar de mim. Deus, eu, depois, família. Certo? E depois? Trabalho. E depois? Igreja. Pastor, você põe igreja depois do trabalho? Por quê? Porque se você não sabe cuidar bem das suas coisas, não cuida bem da sua família, não cuida bem dos seus negócios, o que você vai fazer na igreja? Atrapalhar os outros? Criar problema? Percebeu? Que Deus nos ajude, irmãos. Mas eu não terminei a mensagem. Onde nasce a idolatria? Gálatas 5, 19 a 21 diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. O que está escrito aí, gente? A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, o quê? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. No pé de igualdade de idolatria está a prostituição. No pé de igualdade da idolatria as impurezas, a lascívia, as feitiçarias, as inimizades, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a esta, tudo no mesmo pé de igualdade, chamado de obra da carne. Lembra que eu falei? A idolatria, um povo idólatra é um povo imoral. Lembra que eu falei sobre isso? Lembra que a gente falou que o povo foi fazer o bezerro de ouro e do bezerro de ouro foi para a festa? Está aqui, ó. Idolatria, prostituição, lascívia, briga, inveja, briga de pai com filho, filho com pai, briga de filho com mãe, mãe com filho, briga de irmãos, briga de pai, marido com mulher, briga na igreja, briga de fazer as coisas, briga de não fazer as coisas. Eu fui pastor numa época da minha vida, e eu não vou falar nem a época e nem a cidade e nem a igreja. Então vocês fiquem tranquilos. A única coisa que eu vou falar é que o pastor chegou para mim, o pastor da igreja, ele chegou para mim e disse, você vai, a partir de agora, cuidar desse ministério. Eu falei, tá bom, estou aqui para trabalhar. Sempre fui assim. Estou aqui para trabalhar. O que eu preciso fazer, o que é necessário? E me botaram lá no ministério. Aí eu falei, tá, e agora quem é quem? Ele falou, não, a nossa igreja aqui já tem, inclusive, líder disso, líder daquilo, líder daquilo. Eu falei, ótimo, vamos lá conversar com o pessoal. Aí reuni com o pessoal, mandei uma mensagem para o pessoal e disse, olha, fulano, ciclano, beltrano, a partir de agora eu sou pastor de vocês podem contar comigo. Vamos fazer a primeira reunião? Vamos. Fomos para a primeira reunião. Eu e minha esposa fomos para a primeira reunião. Só Jesus. Pai Celestial, o que é aquilo? Todo mundo sabe tudo, eles não precisam de pastor, eles não precisam de conselho, eles não precisam de nada, porque eles sabem tudo. Aí você chega e diz assim, então, porque não sei o quê? Não, eu fiz um curso sobre isso. Então, porque tem não sei o quê? Não, porque um dia eu vi um pastor aqui que falou sobre isso, eu já não. Então, irmãos, olha, a gente podia fazer assim, não é bem assim, porque... Gente, que vontade de morar com os índios, porque pelo menos eles vão me ouvir, porque os crentes não ouvem mais. Todo mundo sabe tudo, todo mundo fez todos os cursos que existem na face da terra, todo mundo sabe de tudo, conhece tudo. O pastor está pregando e a pessoa diz, eu já sei disso, eu já sei daquilo, já sei daquilo. Tá bom que você sabe. Pessoa inteligente e culta, aprende. 40 anos sentado num banco tem que aprender alguma coisa. Agora, quando você diz eu já sei, é o começo da sua queda. Por que você nunca parou para pensar
que faz 2000 anos que a igreja usa a Bíblia e não se cansou dela. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Faz 2000 anos que a gente prega o mesmo livro. Por quê, pastor? Porque o Espírito do Senhor transforma todas as coisas e dinamiza a palavra. A palavra é poderosa, a palavra cria, a palavra renova. Então, quando você diz, eu já sei, o que você está dizendo? Fecha aqui a minha compreensão, não quero mais. Estou cheio. Já estou com a caixa d'água cheia. Não faça isso. Ouça. Você pode não acreditar, pode não aceitar, e eu acho que tem que ter discernimento espiritual para saber que nem tudo que a gente ouve está certo, mas tenha um coração temente a Deus, um coração humilde. A idolatria nasce das obras da carne. A natureza terrena, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Aqui, o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele acrescenta uma coisa interessante. Ele diz que a avareza é idolatria, que é servir a Mamon. Avareza é idolatria. E o que é avareza? O que é avareza, gente? Ok, deixa eu falar uma coisa aqui. Qual que é a função do dinheiro para o cristão? Servir. Tá, servir a quem? Para um cristão, qual que é a primeira função do dinheiro? Dízimos. Ah, pastor, existem controvérsias. Você acredita no que você quiser. Eu fico com a Bíblia, tá bom? Dízimo. Dízimo é por quê? Porque é a maneira que eu sirvo a Deus e digo para Deus que eu não sou escravo de Mamon. Qual que é a segunda função do dinheiro? Servir a família. Sim? Bem. Qual que é a terceira função do dinheiro? Servir o próximo, gente. Servir as pessoas que precisam. E o que é uma pessoa ávara ou avara? Ávara ou avara? Ávara, avarenta. Mão de vaca. O que é uma pessoa que tem avareza? Fica mais fácil falar assim. É uma pessoa que não se desprende. A avareza é contra Deus, é contra mim, contra a minha família, contra as pessoas. Então, a avareza é idolatria. Consequências da idolatria, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 1. Eu vou usar 3 palavras gregas. Nós não somos grego, a gente não entende nada de grego, mas essas palavras são muito interessantes. Elas nos ajudam a compreender algumas coisas. É o seguinte, em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, o versículo 18 de Romanos capítulo 1 diz assim: porque a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade, e aí ele continua o texto. A ira de Deus se manifesta. Por quê? Porque ele diz assim, porque o que de Deus se pode conhecer é revelado. Deus se manifesta pela criação, mas as pessoas negaram a Deus e passaram a adorar a si mesmas. E aí você tem 3 vezes que o Senhor, através do apóstolo Paulo, faz um julgamento. Ele diz, por isso Deus fez isso. Então a idolatria do ser humano fez isso. A primeira palavra é a catarsia, que eu pus aqui, não limpo, que é para dar a ideia literal da palavra. As palavras gregas que começam com o prefixo a, quer dizer não. Então, a limpeza, não limpeza. O puro, não puro. Certo? O impuro. Então, o texto diz assim, Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, os desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você percebe que essas 3 palavras são 3 fases que acontecem na sociedade. A primeira fase é a fase da imoralidade, por causa da idolatria. Porque ao servir e adorar a criatura ao invés do Criador, Deus entregou eles para a imundície, certo? A impureza. Deus entregou, Deus soltou. É isso que vocês querem? Está aqui. Então você pode ver que um povo da idolatria vai para a imoralidade. Segunda palavra, atimia, que é literalmente não honra ou não honrar. Romanos 1, 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, paixões desonrosas, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. A imoralidade, você pode ver isso na história, a imoralidade levou ao quê? A um aumento imenso de perversões, com homem, mulher com mulher, é o que o texto diz. Terceira palavra, adokimos. A palavra dokimos era relativa a pessoas que eram consideradas justas e íntegras
em relação a dinheiro. Eu vou explicar. Antigamente, e na época em que esse texto foi escrito, o dinheiro não tinha nota. O dinheiro valia o que pesava, certo? Hoje você tem uma nota que diz, essa nota vale R$100. Alguém falou isso, mas a nota de 100, a nota de 2, a nota de 10, se for na imprensa, vale, eu acho que é o mesmo valor, alguns centavos, certo? Mas a representação é diferente. Naquela época, o dinheiro valia o que pesava. O que era? Eram moedas. Então, o que muita gente fazia? Eles pegavam a moeda, é por isso que quando você olha, põe assim, moedas antigas do tempo do Império. Coloca na internet que você vai ver que elas são todas disformes. Por quê? Porque eles pegavam aquela moeda, raspavam a moeda, porque era moeda de ouro, moeda de prata, não era moeda de qualquer coisa. Eles raspavam aquela moeda, pegavam aquele pozinho, juntavam com um pouquinho, outro pouquinho, e faziam outra moeda. Era ouro, era prata. Quem que eram os dokimós? Dokimós era um grupo de pessoas que quando pegavam essas moedas, eles não aceitavam. Eles eram íntegros, eles eram justos, eles diziam, isso está errado. Esse era o termo que era dito em grego. Então, adokimós é uma pessoa que não é íntegra, não é aprovada. Então, a terceira condenação que aparece aqui é, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí vem uma lista. Então veja, da imoralidade vai para a perversão, da idolatria vai para a imoralidade, da imoralidade vai para perversões e da perversão vai para tudo que não presta. Dá uma lida nesse texto a partir do versículo 29. Você vai ver até desobediente aos pais está lá. Então esse declínio da sociedade é por conta da idolatria. O que fazer? Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. O que Deus falou com você hoje de manhã, nós temos que responder. Nós temos que dizer alguma coisa para Deus. Quando Deus fala, a gente tem que responder. O que você vai responder? Você vai sair daqui batendo no peito dizendo, graças a Deus que eu não sou idólatra? Você vai sair daqui batendo no peito dizendo, ai que bom que tudo aquilo que o pastor falou eu faço em casa? Aí você é da turma do eu sei tudo? Ou você vai sair daqui e vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu quero uma nova história. E se eu não estou agradando o Senhor com alguma situação, em casa, fora de casa, no trabalho, fora do trabalho, é o momento do arrependimento.